todos, boa noite, bem-vindos ao Torres Vedras Web, bem-vindos a este espaço que se chama 4 Dedos de Conversa. Serão conversas agradáveis, conversas sérias, mais alguma brincadeira, entre 4 amigos que se juntam para conversar sobre temas da sociedade, da atualidade, do que é o nosso concelho, de um pouco do que se vai passando pelo mundo, sempre em espaços diferentes. A nossa estreia é hoje, aqui no Roots, num espaço de eleição, na cidade de Torres Vedras, no Parque Verde da Várzea, onde vamos durante uma hora e meia, conversar sobre alguns temas que os nossos convidados vão trazer, mas também que os nossos seguidores, durante as últimas semanas, nos enviaram por e-mail. O que se pretende, obviamente, é que a conversa seja sempre franca, sincera, objetiva, concreta e com a opinião daqueles que também têm um pouco de história no concelho de Torres Vedras e que fazem a vida da sociedade e da nossa cidade. Antes de mais, um muito obrigado aos 3 por terem aceito este convite. Esta é uma reposição daquilo que foi uma noite de amizade e sinceridade no dia da noite das eleições autárquicas no Juntos na Minha Casa. Agora o nome é outro e prometemos encontrar-nos sempre às segundas-feiras. A primeira segunda-feira do mês, às 21h30, juntamos-nos para conversar sobre vários assuntos. Antes de mais, boa noite, António Esteveira, e começo por ti. Um obrigado especial por te juntares a este painel de opinadores no Torres Vedras Web. Agradeço eu também à Torres Vedras Web, aos meus colegas de painel e a ti, Sérgio Lopes, porque já estivemos juntos na tua casa. Acho que foi uma iniciativa que, da nossa parte, foi muito interessante e pelo feedback que nos chegou também de quem assistiu, também foi interessante. Quando assim é, acho que devemos continuar. Penso que chegamos a um modelo que pode ser interessante para abordar aqui questões pendentes da sociedade e mais propriamente do Conselho. Portanto, julgo que uma vez por mês teremos uma oportunidade de estarmos lá à mesa, com a colaboração também dos nossos seguidores, que podem enviar temas por e-mail para nós abordarmos e, portanto, vamos tentar arrancar com o pé direito. Exatamente, é o primeiro e é isso que se pretende que iniciemos da melhor forma possível. Há pouco, durante o jantar que foi servido aqui pelo Ruth e pelo Bruno Barbosa, antes de mais também muito obrigado pela forma como nos receberam, o Paulo dizia com alguma piada que o Bruno Carvalho tinha marcado uma conferência de imprensa para a mesma hora, depois de saber que íamos ter uma noite de muito sucesso aqui em Torres Vedras. Boa noite a todos. Penso que ele escolheu mal a hora, provavelmente não saberia que iríamos estar aqui e certamente na próxima vez irá corrigir esse lapso, porque obviamente também em Torres Vedras nós teremos mais audiência do que certamente ele, até porque as pessoas já estão certamente, sobretudo os sportinguistas, a quem quero mandar um abraço, sendo benfiquista, estão mais fartos dele do que propriamente nós que começamos hoje. Que estávamos aqui. Queria acima de tudo e primeiro de tudo agradecer o convite ao Sérgio Lopes para participar neste painel. Diga-se de passagem que a ideia surgiu logo na noite das eleições, em que fizemos um painel semelhante, nesse caso especificamente para comentar o desenrolar da noite eleitoral, e logo nesse dia ficou apalavrado que se calhar mais tarde ou mais cedo faríamos isto ia acontecer, não é? Aquilo que eu desejo é que possa ser esclarecedor. Um agradecimento ao Bruno Barbosa pelo jantar que serviu e dizendo que se o nosso debate tiver metade da qualidade da sobremesa de pastel de feijão que ele nos serviu, terão garantidamente um serão bem passado. Vai ser difícil atingir esse patamar. Claro. Parabéns a ele. Não deixem de cá vir provar este pastel, esta sobremesa de pastel de feijão, porque realmente só por ela já valeu a pena para nós. E obviamente esperemos que valha a pena para os que nos estão a ouvir poderem interagir connosco, também através do Facebook, nomeadamente através dos temas, em que possamos discutir aquilo que realmente são assuntos que nos interessam a todos nós. Claro. Inclusive essa sobremesa do pastel de feijão vai ficar para o final para podermos também dar a opinião e darmos a conhecer um pouco, porque esse também é um dos objetivos deste nosso espaço, é darmos a conhecer um pouco do que se vai fazendo no concelho de Torres Vedras e os produtos que temos para mostrar ao mundo, já que esta transmissão também segue via online para todo o mundo. Sérgio, falta obviamente o agradecimento a ti pela presença neste painel e bem-vindo e obrigado por estares connosco.
Eu é que agradeço, Sérgio, boa noite a todos que estão a ver e a ouvir. De facto, é um privilégio poder estar aqui a partilhar alguns momentos nesta tertúlia sobre alguns temas do nosso Conselho e alguns temas a nível nacional. Foi algo que ficou da nossa noite, foi uma experiência para mim muito interessante da nossa noite autárquica e, de facto, poder, no meu caso pessoal, poder voltar a debater alguns temas, investigar alguns que estar em discussão sobre o nosso Conselho, algo que eu já há cerca de quase 2 anos que larguei a minha anterior profissão, e obviamente poder novamente ir à procura, investigar, documentar-me sobre alguns temas que vamos aqui debater nas próximas edições, para mim vai ser muito bom e espero que com a experiência que eventualmente eu possa ter em algumas áreas, nomeadamente a parte associativa e a parte profissional, que possa suscitar alguma dúvida, a minha opinião, que a darei abertamente e muito sinceramente, que estou aqui numa qualidade de cidadão, portanto acho que poderei fazer isso, obviamente, e poder, obviamente, suscitar algumas dúvidas, não digo mudar opiniões, mas pelo menos haver aqui um debate sério e franco aqui com os meus 2 colegas de painel, por quem tenho muito apreço, e espero que seja uma experiência interessante. Para mim está a ser neste momento, já estive à procura, já estive a pesquisar sobre algumas coisas. Já foi bom por portanto, isso. já foi muito bom, e se suscitar alguma dúvida e se servir alguns comentários para quem nos está a ouvir, obviamente que darei por uma missão bem cumprida, se assim for. Este tempo que aqui vamos passar. Para perceberem como é que funciona a mecânica do nosso programa, é bem simples. Cada um dos nossos convidados escolhe um tema sobre o qual iremos falar, explana o seu tema e dá também a sua opinião, e depois os nossos restantes convidados falam sobre esse tema e dão também a sua opinião. Passada essa fase destes temas iniciais, temos também 2 temas que nos chegam por parte do público, que nos enviam um e-mail, e pode fazê-lo também desde já para 4dedosdeconversa@gmail.com, sendo que o 4 é mesmo o número 4, e nós iremos receber os e-mails que todos nós temos acesso em simultâneo para depois decidir quais os temas que vamos falar aqui na emissão de segunda-feira à noite, ou seja, no programa seguinte, no mês seguinte, vamos falar sobre os temas que consideramos mais oportunos para que tal aconteça. No final, vamos ter também um momento que cada um dos nossos convidados escolhe para a semana e os momentos que destaca da semana, além dos produtos da região. Neste caso, hoje, e esse tema já está escolhido, o produto que vamos ter é mesmo a sobremesa pastel de feijão aqui do Roots. Cabe ao António Esteveira ser o primeiro a abrir as hostilidades sobre o tema que nos traz esta semana, um tema que está muito em voga também na nossa sociedade, já foi inclusive de debate na Assembleia da República e que tem a ver com a eutanásia. Bom, eu escolhi o tema eutanásia não para dar aqui nenhuma lição de moral, nem para fazer nenhum projeto de governo, nada disso. É porque é um tema que é demasiado importante e transversal à sociedade portuguesa. É um tema daqueles que, segundo a senhora chamar, os temas fraturados. E ao longo desta discussão, eu tenho conta que se discutiram coisas muito laterais, e até se fez algumas piadas sobre isso. Houve cartazes muito infelizes, do estilo eutanásia mata, que é uma coisa que é óbvio, escusa de se fazer um cartaz. Houve outro cartaz que foi um motivo de gozo, que foi aquela rapariga na Assembleia da República que matou os velhinhos. Mas também depois houve quem disse que a eutanásia era uma forma de se gastar menos dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, que promovendo a eutanásia gasta-se menos dinheiro que o disponível, e até se ouviu dizer, com alguma piada, que isto ia criar mais um setor com listas de espera dos hospitais, porque a malta havia uma lista de espera e não era preciso fazer eutanásia. Portanto, eu acho que isto é a pior maneira de colocar, o pior nível de colocar o debate. Eu sei que ele vai ser colocado na próxima legislatura, aliás, ele irá certamente nos programas eleitorais de mais forças partidárias, mas há uma outra coisa que me preocupa bastante num tema desta importância, com este alcance para a sociedade, que é a definição de conceitos. E dos projetos que eu vi, apareceram conceitos completamente difíceis de definir. Por exemplo, a decisão pedir a eutanásia tem que ser sempre da pessoa. E é de uma pessoa em situação de... Eu peço desculpa, vou pedir para utilizares o outro microfone, acho que estamos com algum problema de ruído com o teu micro, vamos trabalhar com esse agora. Funciona? E agradecemos também para quem nos está a seguir no Facebook, que possa dar esta informação, se agora em termos de som... E agora funciona? O microfone do Esteveira, agora sim. Funciona e, portanto, como eu dizia, era preciso ter muito cuidado na definição dos conceitos, porque o conceito
decisão que é da pessoa maior em situação de sofrimento extremo, é muito difícil definir o que é de sofrimento extremo. Eu posso achar que estou em sofrimento extremo se tiver uma depressão profunda. E isso justifica que eu peça a eutanásia? Não sei. Outro conceito, lesão ou deficiência ou doença incurável ou fatal. Quer dizer, isto é um conceito que também tem que ser definido. Sofrimento duradouro ou insuportável. Mais uma vez, um conceito que necessita de ser definido. Grande sofrimento sem esperança de cura. Outro conceito que tem que ser definido. E, portanto, por aí fora, das duas uma, ou se definem estes conceitos com rigor extremo, ou então a eutanásia pode cair, digamos, numa prática pouco ética, para não dizer, para não me alongar mais. E, portanto, era este tema que eu gostaria de deixar à discussão, não dizendo se sou a favor ou se sou contra. Mas era isso que queríamos saber também, qual era a tua opinião. Com estes conceitos assim, não me convencem. Não me convencem. Porque isto pode ser A ou B. E depois quem é que vai dizer se a pessoa está a sofrer? Ok, antes de se partir para o princípio do... do... está a sentir, ou é a pessoa que está a sentir? Se a pessoa ficar inconsciente, como é que é? Para tudo Quem isto decide, decidir. não é? Exatamente. Ok, Paulo, posto esta explicação do António Estoveira, a tua opinião também, ficámos sem perceber se o António era a favor ou contra, ou melhor, ficámos a saber que ele é nem, dado as circunstâncias atuais. Eu, tendencialmente, sou a favor da libertação do sofrimento, quando o sofrimento é insuportável. Agora tem que se explicar e tem que se definir exatamente o que é isso e quem é que decide se é ou não. Okay. Isso é que me parece que não ficou claro. E não ficando claro é perigoso. Paulo, vamos à tua opinião? A minha opinião é muito concreta relativamente a esta matéria. Ou seja, da forma que o assunto foi abordado na Assembleia da República, eu, se fosse deputado, votaria contra todos os projetos. O que não significa que entenda que a eutanásia não tem que ser um assunto devidamente esclarecido. Pelas razões que o António Estoveira abordou agora, mas sobretudo porque estamos a falar da vida humana. E se eu entendo, já tive amigos, tive um conhecido pelo menos, que na Holanda, viveu na Holanda e que se socorreu dela e que eu respeito a decisão que ele tomou, fez a eutanásia, salvo erro, na Bélgica. Quem sou eu para julgar aquilo que vai no sofrimento, na cabeça da pessoa, numa decisão pensada e ponderada? Quem sou eu, porque sou católico, que tenho que sobrepor aquilo que penso relativamente àquilo que outras pessoas que até podem ser completamente alheias à religião e que entendem as coisas de outra forma. Se estivesse na Assembleia, teria votado contra. Penso que este é um assunto demasiado sério para ser tratado com a leviandade que todos os partidos a trataram. Todos os partidos trataram este assunto com leviandade, sobretudo por agendas políticas, não respeitando, se calhar, aqueles que eventualmente se poderiam enquadrar numa possível aplicação de eutanásia a eles próprios. Posso-vos dizer que, enquanto católico, me choca muito mais uma coisa que já está em vigor em Portugal, que é o aborto, a lei do aborto. Ou seja, eu sempre fui favorável à anterior lei do aborto, que permitia que, em caso de violação da mulher, em caso de perigo de vida da mulher, em caso de deficiência do feto, o aborto era permitido por lei. Acho mais grave a forma como hoje o aborto é legislado do que propriamente mesmo a eutanásia com os projetos de lei que apareceram. Porque, pelo menos na eutanásia, a pessoa pode decidir ou pode tomar uma decisão, consciente ou inconscientemente, a pessoa tem a palavra final a dizer. Relativamente, por exemplo, ao aborto, ninguém pode perguntar ao feto, porque o feto ainda não está em condições de responder e, no meu entender, já é um ser vivo. E, portanto, se já temos a lei do aborto, da interrupção voluntária da gravidez aprovada, não vejo porque não possamos discutir seriamente a questão da eutanásia. Sem questões político-partidárias adjacentes, é óbvio que cada um tem que fazer com base nas suas convicções, princípios e valores,
que lhe estão subjacentes, mas não podemos cingir uma discussão tão séria como esta, que tem que ser voltada a ser discutida, tem que voltar a ser discutida com seriedade, que tem que ter os pareceres dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que têm que lidar com esta situação na altura da decisão do paciente. Aquilo que eu acho é que nós devemos dizer claramente à nossa classe política que quando tratam de assuntos desta natureza, se há outros que são levianos, nestes mexem com a vida humana, não o podem ser, até por respeito a que se um dia esta lei vier a ser aprovada, as pessoas que tiverem que tomar essa decisão a tomem cabalmente, sabendo exatamente o que estão a fazer, nomeadamente em relação àquelas questões que o António Estevara levantou há bocado e que têm que ser cabalmente esclarecidas antes da aprovação ou qualquer reprovação desta lei. Vamos esperar então por segundas núpcias, na opinião do Paulo, sobre o que pode dar também esta questão da eutanásia, fazendo também aqui um paralelismo com a questão do aborto. Sérgio, a tua opinião sobre esta eutanásia que trouxemos como primeiro tema escolhido pelo António Estevara pela nossa mesa de conversa? Eu gostaria de dizer que sou completamente a favor da eutanásia, da morte assistida também, um pouco diferente, mas sou a favor. E posso explicar porquê. Eu acho que este assunto não deve ser politizado. Concordo plenamente com as opiniões que também disseram, tem que ser uma matéria que tem que ser estudada e que tem que ser muito clara para poder votar. Acho que as pessoas têm que pôr a mão na sua consciência e perceber e respeito, como já disse, a opinião de cada um, mas eu acho que a eutanásia é algo que defendo a eutanásia e também a morte assistida. E vou explicar porquê. Muito pessoal que tive relacionado com a minha mãe. E sempre possível, eu acho que devemos também dar estes exemplos práticos para que as pessoas também percebam um pouco do que é que estamos a falar. A minha mãe faleceu há cerca de 10 anos, vai fazer dia 24 de julho 10 anos, e a minha mãe faleceu de uma doença que corpos de Levi, da família do Alzheimer. O Alzheimer é de facto uma doença que é horrível, principalmente para quem assiste e para quem, não tanto para quem está ou quem tem a doença, mas para quem vai assistindo à própria degradação do ser humano. Para se ter uma noção, a minha mãe com 56, 57 anos já começou a ter alguns sintomas dessa doença. O meu pai tratou dela enquanto pôde e depois também tive que tomar eu, a minha irmã, a decisão de ter que colocar a minha mãe num lar, porque de facto era humanamente impossível o meu pai tomar conta dela e nós também darmos a assistência que ela merecia. E durante determinado período da vida dela, que foram longos anos, a minha mãe teve cuidados continuados, fomos visitá-la, fomos passear com ela, aliás, fomos vivendo aquilo que era possível dentro da doença que ela tinha. Posso dizer, quando o meu filho nasceu e apresentar o meu filho à minha mãe e ela olhar para ele, brincar com ele, olhar-me nos olhos e tentar perceber, mas quem és tu que estás aqui, quem é esta criança, isto é algo que nos choca e que... Mas para dizer que até ao momento em que a pessoa está capaz, ela não estava, mas está connosco, vamos passear com ela, aí tudo bem. A partir do momento em que ela entra numa fase terminal da vida, porque o Alzheimer também leva a isto, depois também investiguei muito sobre esta matéria, começa a haver a falência de todos os órgãos e, de facto, a minha mãe, nos últimos dias de vida, estava num estado vegetativo. Eu, no último dia, quando me ligaram para ir ver a minha mãe, que ela estava muito mal, fui vê-la, mais a minha irmã. Felizmente tive a oportunidade de lhe dizer aquilo que sentia no último dia, que ela viria a falecer no dia a seguir, e desejei, de facto, que a minha mãe morresse, porque, de facto, a minha mãe estava num estado toda entubada, não se mexia, já num estado muito encaracolado, e não queria imaginar que ela não merecia isso, que ela ficasse anos assim na sua vida. E daí eu dizer que defendo a eutanásia para estes casos, ou seja, nesta fase terminal, não até lá, porque aí teve cuidados continuados, foi dentro do possível, tudo bem. Nesta fase em que a pessoa está num estado vegetativo, que já não há qualquer recuperação possível, os órgãos estão em falência, já não tem hipótese nenhuma, definitivamente defendo a eutanásia. Obrigado pela tua partilha tão pessoal também neste espaço e neste espaço de 4 dedos de conversa. Tive a oportunidade também de acompanhar algum desses tempos contigo e confesso também que não foi fácil para ti, obviamente, esses momentos, mas ficam aqui as primeiras opiniões sobre este assunto que tem marcado os últimos tempos da nossa sociedade, com a ida, inclusive, à Assembleia da República para discussão e certamente vai estar na mesa da discussão durante os próximos tempos, próximos meses, quem sabe anos, porque não é uma matéria, obviamente, que gera consenso, como também tivemos a oportunidade de perceber aqui no nosso primeiro painel e no primeiro tema que nos foi trazido pelo António Estevara. Segundo tema... Só uma, Paulo, força, uma claro, podemos adenda. interromper, claro que sim. Uma pequena adenda. É um assunto tão melindroso que na Europa só 3 países é que a têm legalizada. E, portanto,
como é tudo na vida, nós não podemos nem devemos dar passos maior que a perna. Este assunto tem obrigatoriamente de voltar a ser discutido de forma séria, serena, sobretudo ouvindo muito a classe médica. São quem melhor pode dar-nos uma percepção daquilo que é o real sofrimento, o que é que, em que condições é que a pessoa pode ou deve fazer esse pedido de auxílio, se assim se pode chamar, porque quer queiramos, quer não, nós somos os leigos nesta matéria, batemos pelas nossas convicções, mas a ciência tem a obrigação de nos ajudar a corrigi-las, a alterar até se calhar a forma de pensar. Agora, temos que o fazer de uma forma serena e sem partidarismo. Desculpa-me interromper o teu raciocínio. Vocês consideram, e também só para encerrarmos este primeiro assunto, consideram que este tema surgiu na agenda política de forma inopinada, assim, relativamente rápida demais, sem haver um background daquilo que seria efetivamente uma ideia estudada, analisada, fundamentada? Há um partido que ninguém pode dizer que não tinha isso no programa eleitoral. O partido do PAN tinha a proposta de despenalização da eutanásia no programa eleitoral. Os outros não. Agora, eu corroboro o Paulo Bento disse, temos que dar tempo. Isto é um tema extremamente importante. Isto pode levar a um deslizamento para um túnel sem fim. Tem que se definir claramente quem é que define em que condições em que a pessoa está de pedir a eutanásia. Tem que se definir claramente quem é que pede a eutanásia. Todos os projetos de lei que estavam em discussão é o próprio que pede, não é ninguém por ele. E já li aqui muitos comentários do estado vegetativo. O indivíduo em estado vegetativo não tem condições de pedir eutanásia. Claro. E eu não estou de acordo que seja a família a pedir por ele. Porque isso aí depender das heranças. A herança grande é por exemplo, é que o indivíduo está com uma depressão há 10 anos, aquilo não tem possibilidade, ou não há grande hipótese de possibilidade, o homem diz que está farto de viver e pronto, pede eutanásia. E aquilo, quer dizer, isto não é bem assim. É preciso não esquecer que a vida é um dos direitos de personalidade, que é a discussão tem que ser séria, muito bem fundamentada, tem que ser feita com calma e, sobretudo, com os conceitos muito bem clarificados, que é para não haver margem de dúvida e para não haver nenhuma zona cinzenta que possa dar origem ao tal funil sem fundo. Paulo, queres acrescentar algo mais em relação a este tema ou terminamos por aqui? Estava a ouvir a história de vida do Sérgio e estava-me a recordar também. A minha mãe faleceu, tinha eu 9 anos, e eu fazer 9 anos, 3 semanas depois. E se há coisas que me recordo na vida foi o sofrimento que ela teve e que levou ao seu falecimento por asma. Hoje em dia, se calhar, estaria viva e bem viva com o que há ao nível da medicina hoje. Portanto, se alguém acompanhou o que foi sofrer na vida, eu sei as recordações que tenho dela. Também sei o que dava para ter cá. Bom, terminamos por aqui este primeiro tema com as opiniões dos nossos comentadores. O próximo tema é trazido por Paulo Bento e é a importância da sociedade civil na comunidade. Queres fazer a tua explanação de assunto? Obviamente que foi o tema que eu escolhi e por coincidência, cada um de nós tendo escolhido temas diferentes individualmente, eles acabam por se complementar todos uns aos outros. Eu recordo-me, e as passagens que eu mais hei de recordar na vida foi a experiência que tive como presidente de junta de freguesia de São Pedro e Santiago na altura, e onde nós valorizamos e aprendemos a valorizar aquilo que é a sociedade civil extrapartidária, organizada normalmente por situações específicas. E se escolhi este tema foi porque entendo que é importante a sociedade civil começar a perceber que não o pode fazer só
para situações específicas. Eu recordo dois casos, dois dos casos que mais me orgulho da função que desempenhei. Recordo-me, por exemplo, na escola do Vartojo, em que havia lá um ringue completamente estragado e deteriorado, e durante 29 fins de semana seguidos, pais, mães, avós, homens e mulheres, meteram mãos à obra, a freguesia só forneceu os materiais e hoje está lá, ainda para perdurar, não são um ringue, mas dois rings, um para futebol e recordo-me de não haver dinheiro para se fazer o alargamento para a ATL na escola primária e no Jardim de Infância da Fonte Grada, e um conjunto de pais, aí só pais, homens, meteram aquilo de pé em 6 meses. Em 6 meses, com o fornecimento de materiais. Havia um objetivo comum, havia algo que era importante na vida das pessoas e as pessoas não precisaram do poder político para fazer aquilo que entendiam que era importante, neste caso, para os seus filhos. E se este é exemplos que eu vou reter, acho que, e foi por isso que tentei trazer este tema, a importância que ele tem da sociedade civil começar a perceber que a vida em comunidade não se esgota nos partidos políticos. Eu não estou a fazer um discurso anti-partidos, muito pelo contrário, é sabido que sou militante de um há muitos anos, mas é importante que as pessoas cada vez mais se preocupem com a comunidade e não olhem só para o seu quintal. Conseguem organizar-se para fazer uma festa para melhorar a fachada da igreja, conseguem, para um assunto específico que é comum a muita gente, organizar-se e fazer melhor do que ninguém, melhor do que a própria autarquia, aquilo que pretendem. Mas a sociedade tem que perceber, pelo menos no meu entender, que tem que se organizar de uma forma espontânea, mas organizada, para outros assuntos que não aqueles tão específicos. O António Esteveira falou e trouxe o tema da eutanásia. Provavelmente, se a sociedade civil, nomeadamente aquela que se manifestou à porta da Assembleia da República, neste caso contra a eutanásia, se não se tem movimentado, será que o resultado seria o mesmo? Tenho dúvidas. Como tenho dúvidas, e assistimos hoje em dia a situações no nosso concelho, por exemplo, em que nas redes sociais, na comunicação social, assistimos a tomadas de decisão do poder político, e aqui podemos falar à vontade, foi uma decisão aprovada por unanimidade do Executivo Camarário. Estou a falar em concreto do encerramento praticamente em definitivo da circulação no centro histórico. E o que é facto é que há uma reação enorme agora dos comerciantes relativamente àquela situação, que é patente nas dezenas de fotografias que vemos nas redes sociais, em que o centro histórico já estava decadente ao nível comercial, neste momento está fechado mesmo para obras. É óbvio, nomeadamente os comerciantes daquela zona, insatisfeitos, têm a sua própria associação, que no fundo não deixa de ser um movimento da sociedade civil que os representa. Por vezes, ouvimos dizer da parte deles que não se sentem representados porque a associação não faz o que poderia fazer. O que é facto, e isto é que me preocupa, é que este é um assunto que, dizendo diretamente a respeito aos comerciantes na zona histórica, uma zona que está praticamente morta e que agora é cada vez mais morta, até poderei dizer, está cada vez mais bonita e cada vez mais morta, parece que teve uma eutanásia, porque quem vê fotos, como eu tenho algumas, como tenho visto algumas, de durante o dia a horas de grande circulação na cidade, ver aquela zona completamente desertificada, costuma-se dizer o que não tem gente, não tem vida. E este é um assunto que não pode ser só dos comerciantes, Sérgio. Este é um assunto de quem vive nesta cidade, de quem visita esta cidade. Nós queremos uma cidade bonita, queremos uma cidade limpa, queremos uma cidade com um centro histórico bonito. Mas o centro histórico só faz sentido ser bonito se tiver pessoas. E infelizmente não tem pessoas, as lojas estão fechadas, as que não estão fechadas, se calhar qualquer dia fecham, mas mais grave tudo isto é que a rua da antiga Câmara está completamente degradada ao nível de imagem das lojas que já foram grandes lojas. Quem viveu em Torres Vedras durante estes anos, como nós, e se lembra do movimento que aquela rua tinha com o Joaquim Marques dos Reis, com o Carlos Cardoso, com o Quénia
com a Casa Primavera, com as duas lojas da Casa Primavera, com a Orivesaria Frazão, com a Foto a Ezequiel, e neste momento passamos lá, estão o Quénia aberto. Isto é preocupante, tem que ser visto de forma desapaixonada e ao mesmo tempo apaixonada. Desapaixonada de fundamentalismo, mas apaixonada pela nossa cidade, que nós queremos revitalizar. E não me venham dizer que a Câmara diz muito bem, várias vezes, que a feira rural foi a forma de trazer as pessoas ao centro da cidade. Só que o Conselho e a cidade de Torres Vedras não pode viver uma vez por mês, ao sábado de manhã, pela feira rural. E, portanto, é importante que a sociedade se organize, se faça ouvir, mas também apresente propostas concretas. Consideras, e é isso que eu iria perguntar-te há pouco, e havendo este paralelismo em cima da mesa, obviamente o teu trazer de tema é também um pouco para apontar o dedo à falta de iniciativa da sociedade civil nestes assuntos que têm a ver com uma sociedade em geral. Achas que há pouca interação? Eu sinceramente, olha, tenho um apreço grande em termos pessoais pela vereadora Laura Rodrigues. Não gostei da afirmação que ela fez na comunicação social, dizendo aos comerciantes, então tragam propostas. Quem está no órgão decisor, se entende que há propostas que devem ser consideradas, antes de tomar uma decisão, houve essas entidades. Eu estranho a leviandade com que todos os vereadores, e com o respeito que tenho por eles, tomaram, nomeadamente, em fechar o resto da circulação praticamente na zona histórica. Eu ouço muitas vezes o argumento de que fomos, por exemplo, a Pontevedra à Espanha e se verificou que a zona histórica está como aquela. Só que não podemos comparar aquilo que é incomparável. Pontevedra fez esse trabalho durante 20 anos. Durante 20 anos, os autarcas de Pontevedra prepararam, à entrada do centro histórico, estacionamentos subterrâneos que permitem que a pessoa chegue ao centro histórico, estacione ali o carro e passeie, ou vá às compras. Falta planeamento, é isso? Falta planeamento e falta, sobretudo, sensatez de programar as coisas com uma certa distância. Ou seja, temos um conceito bonito de que o primeiro conceito que eu ouvi é que era preciso retirar a poluição do centro histórico. E o que acabamos por fazer é tiramos a poluição do centro histórico quando não há pessoas e passamos a poluição do centro histórico quando as pessoas vivem. Porque quando as pessoas vivem pode haver circulação, pode haver carros, pode haver caminhões, pode haver tudo e mais alguma coisa. No centro histórico não pode passar carros. E há um velho provérbio que diz: quem não aparece esquece. E quer queiramos, quer não, nós temos ali boas lojas, temos ali boa restauração e a pessoa de tão poucas vezes lá passar que por vezes até se esquece bem que lá existe. Qualquer dia, os poucos restaurantes que ainda ali funcionam e que se vão aguentando pela qualidade do seu serviço, por exemplo, vão começar a sentir a dificuldade, porque a oferta, ainda agora estamos aqui no restaurante, não só pela sua qualidade, mas também por ter um parque de estacionamento, as pessoas cada vez mais são comodistas. E quando vão almoçar, quando vão jantar, sobretudo no inverno, não estão para deixar o carro a não sei quantos quilómetros de distância, ou dezenas ou centenas de metros. Se tiverem uma alternativa de estacionamento, as pessoas vão. Não é por acaso que os ingleses dizem que as 3 coisas mais importantes para fazer um negócio são as 3 vezes a mesma coisa: localização, localização, localização. Numa localização onde não haja estacionamento, podemos perguntar ao proprietário deste espaço, ao Bruno, se te retirarem o espaço de estacionamento daqui e o outro junto aos bombeiros, as pessoas que aqui vêm são as mesmas. Provavelmente não serão. Provavelmente não serão. Fica E são essas coisas que nós temos que pensar antes das decisões serem tomadas. Vamos às opiniões também do Sérgio e do António Esteveira, e começando pelo Sérgio Galvão, agora é a tua vez. Este problema da sociedade civil, que era o problema que o Paulo trazia também para podermos debater, e a falta de participação da população, da sociedade que vive na cidade, no centro histórico, seja no nosso concelho, é algo que sentes que existe cada vez mais? As pessoas desinteressam-se dos problemas do vizinho do lado, se esse problema não for também o seu problema?
Sérgio, eu acho que em relação ao centro histórico, acho que estava um tema precisamente para estarmos uma noite a debater o centro Acredito histórico, que porque sim. de facto... Vai ficar esse desafio no ar exatamente, também. são necessárias âncoras que agarrem as pessoas e que de facto as levem ao centro histórico, e acho que isso é um tema muito interessante, até porque há longos anos que isto é um tema que se debate, não só aqui, como a nível nacional, e de facto é um caminho que acho que podemos, eventualmente, até há algumas sugestões que se pensou na altura, e discuti isso com o Paulo há bem pouco tempo, determinadas zonas poderem ser cobertas, que já se vê em algumas cidades europeias, e de facto isso permitir uma maior afluência de pessoas ao centro histórico e criar melhores condições para. Mas acho que era importante, até um tema que nós podíamos debater mais tarde, até porque foram feitas algumas coisas, e eu tenho esse conhecimento na altura em que estava no Executivo, e que as coisas, umas correram bem, outras nem tanto, mas acho que sim, acho que a participação das pessoas é importante. Vamos ficar com essa nota para um futuro programa, então. Ok. E a participação das pessoas é importantíssima, e acho que devemos sempre ouvir as pessoas, seja em que matéria for, nomeadamente nesta parte em que a causa pública está muito em cima da mesa, nomeadamente, inclusive, as pessoas acho que muitas vezes focam-se um pouco naquilo que lhes diz respeito a elas próprias e depois desligam-se um pouco daquilo, mas isso também fruto da nossa vida e da nossa... Agora, relativamente ao tema que o Paulo aqui falou, e da parte das associações e da participação associativa, de facto, é algo que eu subscrevo na íntegra aquilo que ele disse. No meu tempo autárquico também, os laços que se criaram com as associações e com as pessoas que vivem as associações é algo que fica e ficará para sempre. Há um trabalho dessas pessoas à causa associativa e à sua localidade inexcedível, e é, de facto, como se costumava dizer, qualquer apoio que nós dessemos era triplicado pela dedicação e pela força que essas pessoas têm. E não nos podemos esquecer que muitas delas geram emprego e muitas delas são a âncora para as pessoas mais idosas, que estão mais sozinhas, poderem praticar desporto, poderem passar o seu tempo livre, quase que funcionam como centro de dia. E, de facto, há um mérito enorme nessas pessoas que são líderes de associações e que, dia após dia, dão muito de si em prejuízo daquilo que é a sua vida particular. E, de facto, é importantíssimo salutar, de facto, isso. Acho que devemos valorizar essas pessoas. Isso não pode acabar, não pode existir, porque é quase uma extensão do Estado e da função do Estado que é exercido por essas pessoas e na defesa das associações. É isto que eu defendo. Acho que devemos valorizar essas pessoas, devemos valorizar a participação pública e, sempre que possível, fomentá-la para que as coisas, de facto, andem melhor. É a minha opinião. António, é a vez da tua opinião, obviamente, depois desta... Sim, vais ter que fazer o resto do programa com esse micro. Não acredito. Da próxima, prometo, fico eu com ele. É o máximo da solidariedade que eu te posso demonstrar neste momento. O Paulo Bento colocou aqui a questão, primeiro numa perspectiva geral, e aí eu concordo absolutamente com ele. A sociedade civil, muitas vezes, quando se organiza, é o motor da sociedade em geral. No entanto, em algumas coisas ainda fica tudo à espera dos poderes públicos, à espera dos poderes políticos. Só quando há um caso que é tipo emergente, ou quando há uma causa que é muito evidente, aí a sociedade civil consegue organizar-se e consegue lá chegar. Dou o exemplo, por exemplo, do apoio ao sem-abrigo. Se não houvesse sociedade civil, não havia apoio ao sem-abrigo, tal como se não houvesse mobilização da sociedade civil há 70 anos atrás, não havia apoio à terceira idade hoje em dia. E, portanto, em alguns aspectos, creio que estamos conversados. Puxando agora para quando o Paulo quis levar a conversa. Por exemplo. Acho que isto merece um tema à parte. Daqui a uns programas à frente. Em todo o caso, gostaria de dizer que, primeiro, aquilo que se fez em Pontevedra, em Vigo, as coisas estão longe, para Braga, já está feito. Aveiro, já vamos longe. Já perdemos 20 anos, não se vai agora levantar o chão todo, as verbas, e equipar aquilo que parques de estacionamento subterrâneos. Daí já não temos influência. Em segundo lugar, temos que ter a noção de que a partir do momento em que permitimos em Torres Vedras a instalação de grandes superfícies e que permitimos em Torres Vedras a desinstalação, ou melhor, a instalação de centros múltiplos, tiramos força ao centro histórico. O que nós temos na zona do Arena é um retail park. E esse retail park
tem uma capacidade de atração muito forte. E, portanto, a partir do momento em que se fez isso, retirou-se força ao centro histórico. Está tudo perdido? Acho que não está tudo perdido, porque como falaste aqui muito bem, há âncoras que podem ser trazidas para o centro histórico, até porque parece que o projeto Torres ao Centro é um projeto sistematicamente inacabado, porque ele previa também, penso eu, a habitação para jovens e a reabilitação urbana. Não funcionou até agora a instalação de serviços e de comércio, mas o caso não é perdido. Falaste aqui bem, em algumas cidades, estrangeiras que existem em Caldas e que as ruas podem ser tapadas. Uma vez que fiz o estudo sobre esse assunto, o que disseram foi que no centro histórico de Torres Vedras isto leia-se certo a tempo. e 9 de Abril, era muito difícil fazer isso porque os prédios não têm todos o mesmo grau de conservação e não têm todos a mesma cércia. E, portanto, torna muito difícil fazer essa cobertura e, a partir dessa cobertura, dinamizar de outra forma o comércio. E mais importante que isto, faltam âncoras. Faltam empresas âncora que se têm que instalar no centro histórico e, precisamente, para servir como âncora, para atrair clientes que depois, evidentemente, se espalharão pelas outras. O que nós ancoramos, e pronto, isso faz parte da dinâmica da própria evolução da cidade e do comércio nacional, o que nós ancoramos foi um retail park. E, portanto, temos que voltar a discutir o assunto, sendo certo que os exemplos que citaste de outras cidades já levamos 20 anos de atraso e não temos hipótese de lá chegar. Só para dar uma chega, em termos dos rankings que classificam as cidades, que é o branding, o city branding, Torres Vedras está muito bem classificada como cidade para viver, está relativamente bem classificada como cidade para investir e a classificação mais baixa é para visitar. Isto não é por acaso. Sim, se bem que Não é por acaso que isto está bem acontece. classificada também na área dos eventos. Está bem, mas isto não é por acaso. Sim, para certo. visitar é a pior classificação. Claro que sim. E, portanto, Será um assunto a discutir certamente deixa-me com só- esta... deixa-me só- Podes rematar, claro, o tema foi teu. Só rematar. O Esteveira disse à lei de brincadeira que eu escolhi o tema para falar no centro histórico, não foi propriamente, foi o exemplo que eu dei, e quero rematar este tema com um bom exemplo daquilo que eu acho que é a sociedade civil a funcionar em coletivo. Obviamente não vou falar, ou posso referir tudo o que são coletividades e instituições espalhadas por esse conceito fora e pelo país inteiro, que vivem da boa vontade dos seus dirigentes, dos seus associados, mas há um em concreto, até porque como boa qualquer autarquia do país. E refiro porque tive a felicidade de ser um dos 5 fundadores da Universidade da Terceira Idade, há 15 anos ou 16 anos atrás. Não tenho dúvida nenhuma, e ela só funciona porque foi a sociedade civil que se organizou. 4 senhoras que me vieram propor fazer aquilo. Felizmente aquilo teve pernas para andar, já teve N dirigentes, neste momento tem centenas de alunos, tem salvo erro 46 disciplinas a lecionar. Se calhar se isto fosse feito por qualquer autarquia do país, todos os professores teriam que ser remunerados. E ali toda a gente trabalha para o bono, um é professor, é aluno de outra disciplina, Partilha de conhecimento. ganharam-se partilhas de conhecimento, ganharam-se dezenas ou centenas de amizades, ganharam-se, sobretudo, as pessoas poderem sentir-se com 70, 75, 80 anos, ativas e constantemente a perceberem que temos todos os dias que aprender. É das coisas que mais me orgulho de ter participado, é das coisas que eu acho que o Conselho de Torres deve orgulhar, porque é das melhores universidades da terceira idade do país, e eu penso que ela só é mesmo possível porque foi a sociedade civil a organizar-se e que ela possa servir de exemplo para outras situações completamente distintas destas, porque aquilo que resulta do que são os órgãos autárquicos não é mais do que a sociedade civil organizada em termos de estruturas partidárias. A sociedade civil não se esgota nos partidos nem pode disputar. Eu acho que temos que cada vez mais de começar a pensar mais a comunidade e deixar de olhar só para o nosso quintal. É um defeito que já vem de longe, e se calhar eu falo assim e às vezes também me preocupo mais com o que diz respeito do que diz respeito aos outros.
mas acho que temos que tomar essa consciência. Falar sobre o centro histórico, obviamente que foi um dos temas que acabou por vir à baila neste tema da sociedade civil e aquilo que é a ausência de participação de cada um de nós, o indivíduo, na sociedade e em prol do bem comum. O Sérgio Galvão escolheu para esta semana o tema da ética no desporto, nada mais atual compararmos aquilo que são as boas práticas locais com o que de mau se vai fazendo a nível nacional. É verdade, Sérgio, de facto, de ética se fala muito pouco ou nada. Precisamente o contrário é o que tem acontecido no desporto a nível nacional. É lógico que podemos ligar o futebol a todo o desporto que existe no país, mas aquilo que tem acontecido, acima de tudo a nível dos três, e sou sportinguista com muito orgulho e de coração, mas entendo que se tudo o que tem vindo a lume for verdade sobre o meu clube, e agora já não é só futebol, também é outras modalidades, as tais modalidades ditas amadoras, mas que já não são, face ao volume financeiro que envolve o orçamento de cada uma dessas equipas, de facto, se isso for verdade, eu acho que devem descer de divisão, devem ser punidos, e seja eles quais forem, Sporting, Benfica, Porto, o que for, acho que deve ser por isso. E só assim é que podemos despertar melhoras, novamente o interesse no desporto, porque agora neste momento vamos estar todos focados na seleção e de facto na seleção espera-se que não exista grandes problemas, embora também temos Platiniz e por aí fora já se fala que nos é de facto horrível pensar de estar a ver um jogo e pensar que o jogo já está decidido ao início do jogo, ainda ele nem sequer começou, ou está a decorrer e de facto houve alguém que tentou fazer algo que não menos correto. E de facto a falta de ética tem existido muito no desporto. Os interesses económicos, os interesses pessoais estão colocados à frente daquilo que é o resultado desportivo. E por isso, falando agora um pouco da associação que represento, não aqui, mas que represento em termos associativos, a física, em boa hora, na minha opinião. E posso dar aqui o tal exemplo de precisamente o contrário, não é o caminho do mal, mas o caminho, se calhar aquele caminho que devemos seguir e aquilo que está correto, em boa hora, através de um desafio que foi feito pelo Instituto Português da Juventude e do Desporto, do PDJ, relativamente à ética no desporto. A física teve o privilégio de fazer parte de um grupo piloto de clubes que seguiu esse caminho e, de facto, assinámos compromisso com todos os atletas, pais, treinadores, no sentido de nos ensinar e de dizer qual é o caminho que tem que seguir para a ética, também na verdade, no respeito para o adversário, na ajuda, na justiça. Portanto, todos estes princípios que estão subjacentes àquilo que deve ser na realidade do desporto. E quando conseguimos atingir esse objetivo, como de facto concretizamos isso, e a física foi recentemente, no dia 9 de Abril, no seu aniversário, o primeiro clube em Portugal a ter a bandeira da ética, acho que é um motivo de orgulho e é um motivo de regozijo a nível local e a nível nacional do caminho que a física escolheu e que muitos outros podem escolher, porque isto depende muito de nós, dos dirigentes que estamos à frente dos clubes, que tomar essa iniciativa. Porque se estivermos à espera que sejam outros a tomar por nós, nunca lá chegaremos. O objetivo desta ética, deixa-me só interromper um pouco o teu raciocínio, é introduzir a ética logo nas crianças para mudar o futuro dos dirigentes, atletas do nosso país. É por aí esse projeto da física. É evidente que sim. Portanto, criámos uma mascote para interagir melhor com todas as crianças que estão connosco. E nós já temos cerca de 10 mil sócios, já são cerca de 2 mil pessoas que entram na física por dia. E, de facto, esta formação que os miúdos irão ter, nomeadamente nestes princípios e valores que são transmitidos, eu posso dar uma ideia na próxima época, por exemplo, quando algum atleta for castigado pela associação ou pela federação por algum ato irrefletido que tenha tido, que seja da sua responsabilidade e de facto seja menos correto, apanhará 1 ou 2 jogos de castigo e a direção da física mais 1 ou 2 jogos em cima desse castigo, para que o atleta já possa jogar, mas mesmo assim não joga porque de facto teve uma atitude menos correta para com o adversário, para com o árbitro, seja por quem for. E de facto tem que ser por aí, as pessoas têm que sentir isso, e eu estou a sentir neste momento que os miúdos estão muito envolvidos neste projeto e que se calhar pensarão 2 vezes amanhã na sua vida, porque isto é importante. Esta formação que estão a ter no desporto vai ser vital para a sua vida. E de facto, se a física conseguir incutir esse espírito nos jovens, eu penso que faremos melhores homens do amanhã, eles serão melhores pessoas, o espírito coletivo vai estar sempre no seu pensamento, o respeito pelo adversário. Nós tivemos casos já de
no basquete, perdendo e é isolada para o cesto. Houve uma atleta que se lesionou o adversário e a miúda parou e foi assistir ao adversário. Acabámos por empatar, ir para prolongamento e perder o jogo. Mas, pá, se calhar É um ensinamento para a vida. Exatamente. São estes exemplos depois que ficam para que depois não ganhamos aquele jogo, mas se calhar fica ali um princípio ético importantíssimo e de exemplo para as colegas e Que deve para ser todos aplicado nós, no dia a dia. que deve ser aplicado no dia a dia. Vencer a todo custo, não. Vencer desportivamente e com mérito e com respeito para o adversário, sim. É este o caminho. Ética no desporto, por Sérgio Galvão, esta semana, o tema que escolheu para trazer, para conversar com todos nós. António Estoureiro, eu sei que o momento é delicado para ti e para o teu Sporting em relação a esta ética, mas nenhum de nós pode sacudir a água do capote, porque para os lados da luz as coisas estão parecidas. Bom, eu na altura em que estou a falar, não sei se Sporting ainda existe. Provavelmente sim. É uma pergunta que eu faço todos os dias, é se ainda existe o Sporting. Como diria o Jorge Jesus, e ele há de aprender a dizer isto em árabe, o fair play é uma treta. E, portanto, é o que nós temos visto. Não há campeonato que não esteja sob suspeita. Não há clube que não esteja sob suspeita. Isto já não é só futebol. A nível de Benfica, Sporting, Porto. Este ano então foi uma desgraça em termos de denúncias anónimas. Um indivíduo tinha uma falha para as modalidades, para o handball. Chegou há 2 anos atrás, não sei se lembram, ao Campeonato de Priu, que é um campeonato de jogadores, onde os jogadores do Oriental e da União Desportiva Oliveirense foram acusados ou foram indiciados de resultados combinados por causa das apostas. E, portanto, quer dizer, até o Platini, há uma semana atrás, admitiu que no Mundial de 98 se fez uma marosca qualquer no alinhamento das equipas para o Brasil não jogar contra não sei quem nas meias finais. Quer dizer, nós dois, quando começamos a ver um jogo, não sabemos bem o que é que estamos a ver. Por isso é que eu, ao vivo, só vou ver o Torrense. Não vejo mais nada. Só vou ver o Torrense e mesmo assim, em princípio, estou a ver bola. Agora, esta situação que o Sérgio aqui coloca, acho que é o caminho. É num clube que faz formação e num clube que tem história e pergaminhos na formação, fazer estas certificações de ética no desporto. É por aqui. Agora, os outros clubes estão dispostos a entrar nisto. Não sei. Quando a gente vê os pais dos miúdos engalfinarem-se à pancada naqueles torneios de futebol 7, de benjamins, isso é ética no desporto, não é? Mas acontece, todos os fins de Esses semana. putos não serão os futuros Mustafás. Depois vão a uma academia qualquer, vieram encher de porrada nos jogadores. Isto é que é ética no desporto. O IPDJ tem que ter mãos nisto também. E este é um princípio, este exemplo da física. A física é um princípio, mas era o que eu estava a dizer. Os outros clubes vão chegar aí. Estão interessados nisso. Os miúdos, quando passarem a juvenis, começam a ser assediados pelos clubes maiores. E nesses clubes há ética no desporto. O que eles aprenderam na física não vão desaprender em três tempos. É uma componente da formação, não é? Eu cá para mim, há uma história que me ficou quando houve aquele hooliganismo no Reino Unido, em que havia pancadaria em todos os jogos e em todas as jornadas. Aquilo era combinado não por Facebook, não havia, mas combinado por carta, parece, ou por emissários. E a Margaret Thatcher, à altura, Primeira-Ministra da Inglaterra, disse ao Presidente da Federação da Liga Inglesa que o senhor tem um problema. E o Presidente da Liga Inglesa disse, não, a senhora é que tem um problema. Nós organizamos o jogo. O problema da segurança é seu. E, portanto, aí, a partir daí começou-se a investigar de onde é que vinha a violência. Descobriu-se, inclusivamente, que a Inglaterra, grande parte da violência, era infiltrada, vinha de infiltrados de extrema-direita. Portanto, parece que há um rapaz agora aqui que também quer, de extrema-direita, que se quer candidatar à Juveléu também, não sei, basicamente com que intuito, mas eu acho que isto, o trabalho da física é meritório, o trabalho da física é o trabalho da física. Presumo que o Torrense faz isso, que outros clubes fazem isso. Agora, quando os miúdos começarem a ser assediados por clubes de maior dimensão, não sei se isso Já serve leva um alguma trabalho coisa. de base, acho que esse é o ponto fundamental para quem forma atletas no nosso país,
dar a formação não com a vertente de competição, Exatamente. mas humanizar aquilo que são os Exatamente. atletas do nosso país. Agora, não sei, e acho que o IPDJ tem que pôr os pés à parede e criar legislação associações, mais apertada para este tipo de Claro casos. que sim. Paulo, a tua opinião sobre a ética no desporto, depois destes devaneios de todos nós, com aquilo que se vai passando um pouco pelo nosso país e que de ética tem muito pouco. Sérgio, primeiro que tudo quero dar os parabéns ao Sérgio, não na qualidade de convidado aqui, mas na qualidade paralela de presidente de uma das maiores instituições do país, que é a Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras. Não é só grande por ter ganho agora pela primeira vez o Prémio da Ética em Portugal, é grande pelo trabalho que ao longo de décadas a sociedade civil se organizou e formou esta coletividade, tendo tido distintos dirigentes, uns melhores, outros piores, certamente todos com boa vontade de fazer o melhor e que culminou agora com este prémio que não só orgulha a física dos seus dirigentes, como obviamente deve orgulhar os habitantes do Concelho de Torres Vedras, sejam eles sócios ou não sócios da física de Torres Vedras. Agora a questão da ética, para mim, é uma questão mais lata, ou seja, a ética não pode ser medida só no desporto. A pessoa ou tem ética ou não tem. E no desporto, a partir do momento em que o desporto, nomeadamente nas competições profissionais, o dinheiro passou a ser fator fundamental, basta nós vermos os 4 grandes em Portugal, caso do Benfica, do Sporting, do Porto e do Braga, as receitas geradas pelos seus associados ao de bilheteira são uma coisa ínfima no seu orçamento e, portanto, estes clubes vivem de outro tipo de receitas que transformam aquilo num desporto que nos apaixona, mas, sobretudo, num comércio de um desporto que nos apaixona a nós, associados e simpatizantes dos clubes. Tem levado a que pessoas, amigas, se chateiem umas com as outras, pessoas se deixem de falar, que pessoas se ofendam, quando o verdadeiro desporto, aquele onde ainda há ética, porque não há competição paga, onde não há dinheiros de grande monta envolvidos, são aqueles que a física e outras instituições do nosso patamar ainda vão desenvolvendo. Aquilo que me preocupa mesmo enquanto cidadão, neste patamar dos clubes de província que dão formação desportiva e humana aos seus atletas, é aquilo que o Esteveira há bocado referiu e que nós vemos constantemente, felizmente não todas as semanas, mas que vamos vendo por aí, nomeadamente nas redes sociais, de pais de crianças de 8, 9, 10 anos, eles próprios envolvidos em pancadaria uns com os outros, em tentativas de agressões a árbitros, em jogos de miúdos. Eu vi um dia destes um caso, nem sabia que havia esse cartão, que é chamado o cartão branco, em que um árbitro de Beja deu esse cartão branco a um miúdo, porque o pai do miúdo teve o tempo todo a ofender o árbitro, tentou partir para a violência relativamente ao árbitro e foi o filho que estava a jogar que foi repreender o próprio pai. Todos nós gostamos muito dos nossos filhos, gosto muito, tenho filhos, mas gosto muito dos meus sobrinhos. Tenho certeza que gosto tanto dos meus sobrinhos e das minhas sobrinhas como gostaria dos meus filhos. Mas a única maneira de os educarmos é saber que eles se deem ao respeito. Mas para eles se darem ao respeito, os pais têm que dar o exemplo e têm que perceber que o mais importante, e então naqueles escalões mais jovens, muito mais importante que ganhar e perder, é bom que se incuta o espírito ganhador, porque isso também se reflete na vida, mas é importante que os pais consigam incutir, mas para incutir têm que ter esse comportamento de que, primeiro que tudo, o mais importante é eles estarem ali assim, a praticar desporto, que é bom para a sua saúde, é bom para os seus tempos de lazer. Depois, que é também uma forma de conviver, de conhecer outras terras, de conhecer outras pessoas. E que o resultado, obviamente, também é importante. Agora, o resultado nunca pode, de forma alguma, permitir que pais deem mau exemplo a filhos que acabam por ter que educar os próprios pais no próprio recinto desportivo. E essa parte é a parte que eu acho que ainda se pode fazer alguma coisa. Porque, infelizmente, ao nível dos grandes clubes, não é só em Portugal, a nível internacional, a nível das grandes competições, a ética do desporto é uma coisa que nem vale a pena falar,
porque a única palavra que interessa é ganhar a todo custo. Ética é uma palavra que não existe e eu pessoalmente não tenho a pretensão de, sozinho ou com muitos, tentar alterar uma situação que eu acho que é irreversível. Aquilo que podemos fazer é, ao nosso nível, sensibilizar aqueles que nos são próximos, que têm filhos que praticam desporto, para que percebam que o importante é eles praticar o desporto e, se puderem ser grandes atletas, que o sejam, mas que sejam sobretudo grandes seres humanos. Obrigado, Para Paulo, não também. acontecer como o Esteveira, que só vai ver o Torriense, há pouco tempo tive que tirar que ele ia sendo preso lá por um polícia. Estava a dar um bom exemplo. Tu é que querias que o polícia te prendesse, ele te quis prender. Exatamente. Exatamente. E o polícia, Identifico-me. o polícia teve ética. Fuge-lhe o cartão de Cartão de cidadão. cidadão à frente, exatamente. Foi o polícia que teve ética. Quem provocou toda aquela situação foi o treinador da equipa adversária, que ofendeu toda a massa assistida do Torrense, se comportou com a equipa adversária, que veio cá ganhar a Torres e ganhou bem, de uma forma cordata, e que foi provocada por um treinador que não sabe ganhar. E na vida é tão importante saber ganhar como saber perder. Ou mais. Mais importante. Ou mais E os importante Ferreiras saber escolhem, ganhar. e muito bem, educadamente, a atenção. Sou o polícia que não percebeu. Sou o senhor agente da autoridade é que não entendeu. Vamos agora entrar no espaço de e-mails enviados pelos nossos seguidores. O primeiro foi enviado pelo Manuel Silva. Resumidamente, aquilo que o Manuel pretende também é saber a nossa opinião sobre o género de promoção efetuado e da forma como a informação chega aos torrienses sobre a agenda e os eventos que acontecem no nosso concelho, porque, na opinião do Emanuel, muitos deles são dados a conhecer depois de acontecerem e não como algo promocional a um evento que vai acontecer, e por isso estes eventos têm pouco público. As vossas opiniões, começando pelo António Esteveira. Bom, pode-se fazer a pergunta ao contrário. Pode-se fazer de várias formas. Quem quer saber dos eventos pode procurá-los onde? Também. Pronto. Eu não me parece que haja assim um grande déficit. Há déficits de informação mais complexos no município do que propriamente os eventos. Os eventos pode-se procurar na página Promotorres, na página municipal, e ficar a saber que eventos é que existem e que estão previstos. Penso que ainda há o hábito, que agora não querendo puxar a brasa à nossa sardinha, nós tínhamos o hábito de anunciar os próximos eventos no outdoor na zona do Parque de Exposições e naquela passagem superior. E, portanto, não creio que haja assim um déficit tão grande. Pode não haver um anúncio mais segmentado, ou seja, ele ficar só pela cidade, ficar só pelos esportes eletrónicos e não ir, por exemplo, às principais freguesias. Isso pode acontecer, mas não me parece que haja assim um Paulo déficit nesse aspecto. Noutros aspectos de informação há déficits mais graves. Sim, o Emanuel pretendia que nós conversássemos um pouco também sobre alguns assuntos de comunicação pública, nomeadamente comunicação a nível do município, aos encarregados de educação, aos moradores da freguesia, ou seja, é um assunto demasiadamente complexo para conseguirmos abordá-lo e dar uma opinião concreta sobre o mesmo, daí termos aproveitado a parte final em relação à promoção dos eventos e a forma como os torrienses têm conhecimento sobre os mesmos. Sou eu? Sim, Paulo. Eu sinceramente penso que ao nível da informação ao cidadão em comum relativamente às atividades que se passam na cidade e no concelho, penso que é razoável. Penso que é razoável, sendo para mim que é mais discutível o tipo de eventos que se realizam. Isso é outra questão. Ou seja, provavelmente haverá eventos menos participados, se calhar porque são menos atrativos para determinado tipo de público. Agora, ao nível da divulgação, eu penso que só não saberá mais ou menos o que é que se passa na nossa cidade e no nosso concelho quem tiver mesmo de ser atento em relação a tudo. É óbvio, não há situações perfeitas e que há sempre situações a melhorar. Eu penso que há, sobretudo, a melhorar é realmente ao nível, se calhar, de algum tipo de evento. Depois, às vezes ouve-se uma crítica, eu se calhar alguma vez também já as disse,
E depois temos que pensar melhor às vezes naquilo que dizemos. Temos fins de semana que em Torres Vedras não há nada. Não é? E depois, no mesmo fim de semana, há 5 ou 6 coisas. E o que é facto é que eu, quando há pouco falei na sociedade civil, ou seja, não há coisas perfeitas. Se há várias instituições da sociedade civil que não comunicam entre si, porque nem se calhar não têm que comunicar, e que projetam atividades para o mesmo fim de semana, se calhar, mais tarde ou mais cedo, isso poderá ser às vezes aprofundado entre elas, numa melhor rede de comunicação. Agora, o que é facto é que é sinal que também que a sociedade civil nesse aspecto se mexe em algumas atividades. Já não vejo com muito bons olhos, e já aconteceu recentemente algumas vezes, é o próprio município, no mesmo fim de semana, fazer eventos que, se fossem substancialmente diferentes, poderiam alcançar públicos alvos diferentes. Agora, fazer situações muito similares no mesmo dia, há pessoas que gostavam de ir ao mesmo evento, aos vários eventos, e que por ser no mesmo dia, à mesma hora, torna-se difícil. Eu acho que são coisas que têm que ser melhoradas, mas eu acho que a mais importante a ser melhorada é a que é referida na parte final, que não tem a ver com a comunicação, tem a ver com a auscultação. Ou seja, a maior parte dos países na Europa, os chamados países civilizados, antes de fazer uma intervenção ao nível urbano, por exemplo, imaginemos que a Câmara resolvia fazer ou tinha a intenção de fazer um corte de árvores no Jardim da Graça por completo, como já chegou a ser pensado. Há países em que, antes disso acontecer, é colocado um cartaz no local, é levantada a discussão, estamos a pensar em realizar isto. E ouvem as pessoas. E, obviamente, que não se trata de um referendo, trata-se, sobretudo, de auscultar o sentimento que ajude ao poder decisor a estar mais bem. Às vezes tem que decidir, se calhar, contrariamente àquilo que a esmagadora maioria das pessoas pensa. E eu acho que aí é que, não é só em Torres Vedras, acho que ao nível do país, as autarquias ainda não estão sensibilizadas para ouvir, nomeadamente as pessoas que vivem naquela área, sobre aquilo que pretende fazer. Em contrapartida, cada vez mais, e é de enaltecer, os municípios, nomeadamente o nosso, estão a aumentar o número em termos de euros dos orçamentos participativos, o que é importante para que as pessoas também se sintam participantes diretamente em coisas que lhe dizem respeito e que gostavam de ver concretizadas e que assim vêm consignadas ao nível do orçamento para ser realizado no ano seguinte ou no plano plurianual. Sérgio, a tua opinião sobre este assunto? Eu sou da opinião em que, de facto, nós temos que relatar, e o Manuel dizia muito isso, era muito do passado e pouco o futuro, porque as pessoas depois não tinham conhecimento dos eventos. Eu acho que tem que haver as duas coisas, tem que se relatar, tem que se dizer o que é que aconteceu, que é importante, até para tem acontecido muito no nosso Conselho, determinados eventos e nomeado prémios, por exemplo, que nós temos e que nos orgulham a todos. Acho que todos nós temos que saber. Ainda agora somos o Conselho que tem o maior número de praias de grande qualidade. Exatamente. E então tudo isso deve ser promovido, e porque não só para nós, torrienses, que é um orgulho enorme, como também depois para promover o nosso Conselho para fora. Mas também, obviamente, de promover e de publicitar aquilo que vai acontecer. E acho que aí também, acho que temos uma boa comunicação. Só não sabe o que é que vai acontecer quem não quer. Nós recebemos, penso que 2 em 2 meses, ainda penso que é esse o sistema, uma revista municipal em casa, em que tem todos os eventos que irão ocorrer nos próximos tempos. Basta ter essa revista muito próximo de nós para sabermos o que é que vai acontecer em determinada altura. Temos aí, este é um bocadinho, às vezes há informação em excesso que em determinados locais, nomeadamente quer públicos, quer nas freguesias, há muitos panfletos de muitas coisas e depois perde-se a informação. E aí sim, porquê? Porque cada setor gosta de promover a sua atividade e depois chegamos a um determinado local e temos muita informação junta e às vezes a pessoa vê tantos papéis que não quer saber. Isso aí acho que sim, acho que podíamos melhorar aí. Já no meu tempo isso acontecia e lutávamos um pouco contra isso e de facto aí acho que... Mas relativamente à informação tem que existir, não fazemos uma má comunicação. Eu estou como o Paulo, há eventos que para nós muitas vezes têm pouco público, mas são excelentes eventos. As pessoas que não têm a informação necessária sobre a tipologia de evento, ou não se interessam, praticamente, interessam mais em eventos em massas do que propriamente aqueles eventos
mais culturais, mais eruditos, por exemplo, nós também o temos aqui. Portanto, acho que há uma programação diversificada. A informação existe, Facebook, jornal local, vem, todas as semanas temos essa informação, temos é que a procurar. Eu acho que é por aí. Depois, todos os outros temas que ele fala aqui seriam temas que, de facto, podíamos ficar aqui também mais uma noite a falar sobre comunicação, mas não, acho que nesse aspecto acho que estamos bem servidos. Sim, são vários os temas e os e-mails que nos chegaram. Também confessamos, este é o nosso primeiro programa, a nossa primeira experiência com este direto ao vivo e a cores sem rede, e por isso estes timings também de apreciação dos assuntos e discussão dos mesmos poderá não ser o mais indicado, mas vamos afinar certamente com o tempo este formato. Isto também para dizer que outro dos e-mails que nos chegou falava sobre Santa Cruz e algumas das situações na praia de Santa Cruz e a falta de alguns locais que serão importantes para o comércio e para a vida de Santa Cruz, mas que o programa em agosto, a edição de agosto será em Santa Cruz, portanto estes temas vamos deixar para conversar no programa de agosto que se vai realizar em Santa Cruz, portanto a não perder e deixar também no ar para o António Elisiário que nos escreveu esta informação. Em agosto falamos destes e de todos estes temas será em exclusivo um programa sobre Santa Cruz. Vamos também aproveitar e vou pedir à Joana Timóteo para procurar o Bruno Barbosa para nos trazer o seu produto local que nós vamos promover e vamos conversar sobre ele aqui um pouco, que é o pastel de feijão que nós comemos à sobremesa. Antes vamos ao vosso momento para esta semana e obviamente também as sugestões que têm para nos dar, e começamos aqui pelo Sérgio Galvão. Pronto, eu gostaria de dar nota, e isto é um momento que penso que é interessante para podermos dar nota do que é que vai acontecer e promover algo. Gostaria de dar nota que no próximo sábado vamos ter o Bifashion em Santa Cruz e no outro seguinte o Carnaval de Verão. Portanto, são dois eventos de massas que levam muita gente a Santa Cruz, e Santa Cruz bem precisa de gente. Infelizmente o tempo não tem estado bom. Nota-se que não há muita gente ainda em Santa Cruz, mas segundo sei esta semana as coisas vão melhorar, o tempo vai ficar ótimo, o verão vai finalmente chegar e começa-se a aproximar a altura das pessoas irem para Santa Cruz, e de facto Santa Cruz precisa de ser vivida os 365 dias do ano, e de facto são dois eventos que marcam Santa Cruz, e esperemos que as pessoas não se esqueçam mais tarde, ou tentar avisar com antecedência para que não se esqueçam que sábado há o Bifashion e no Portanto, sábado à moda seguinte, e depois Carnaval. exato, Carnaval de Verão. Não nos esquecemos também da Feira de São Pedro, também que se vai iniciar este mês, e a Feira de São Pedro este ano faz 725 anos. Aproveitá-lo para contar aqui uma pequena história muito rápida, porque acho que é importante também nos rirmos um bocadinho, porque recordo a estreia daqui do meu colega António Esteira como presidente da Proma Torres, e a praxe dele foi, na sua primeira Feira de São Pedro, com a administração, éramos só três, Esteira, combinei com o Rodrigo, então dissemos ao Esteira, pá, atenção, porque vais ter que, para além do discurso oficial, ter que ir fazer o discurso aos tradicionais, ou seja, os indianos e todos os vendedores ambulantes que a feira tem, que são centenas que estão lá. E então, dissemos que isso em várias línguas, então estiveram ali umas semanas a pensar o que é que haveria de dizer, e nós só muito em cima do acontecimento, é que dissemos, pá, não era preciso nada disso. Foi no próprio dia. Só vais, então ele andou aqui muito preocupado, mas tinha que ir, e acabou e estava ali empenhado. Não sei se ele estudou mandarim, o que foi, mas sei que ele se preparou para o efeito, algo que depois não vai acontecer. Mas isto para dizer que foi uma pequena brincadeira, isto foi uma pequena provocação, mas de facto isto aconteceu. E também gostaria de, somos Sociedade Europeia do Vinho, nós e a Alenquer, e de facto o nosso jantar foi brindado, eu comi uma maravilhosa omelete de espargos feitas aqui no Roots, e de facto o vinho que nos acompanhou, que é o Fonte das Moças. Aqui um abraço para o Engenheiro Melícias, de facto é um dos meus enólogos preferidos. Eu não sou especialista em vinhos, mas de facto gosto muito deste vinho, produzido aqui em São Domingos de Carmões, e de facto reza a história, e estive a ler no rótulo da Fonte das Moças, de facto tinha uma fonte romana que identifica o local onde o vinho é produzido, e de facto as moças iam noutros tempos buscar água para consumo próprio e namoravam-se ali junto daquela fonte, e de facto é essa a história do vinho. É um vinho fantástico. É um vinho fantástico, o vinho que vem da tinta, tem a ver com a Touriga Nacional, Franca e Syrah. De facto é um vinho muito bem conseguido, que é um dos meus preferidos a nível produzido por nós, no nosso concelho. Acho que é de enaltecer também o Engenheiro Melícias, e daqui vai um abraço para ele. De facto, o excelente trabalho que tem feito. Paulo, as tuas sugestões também e o teu momento da semana?
Pois há nota final ainda. Ainda temos nota final, sim. Nota final. Não vale a pena estar a repetir esmiuçadamente todos os eventos que o Sérgio já referiu e que obviamente serão subscritos por todos nós. Queria só salientar que realmente um dos acontecimentos maiores do Concelho de Torres Vedras, a par do Carnaval, é a Feira de São Pedro. Ela irá iniciar-se dentro de 2 semanas, 28 de junho. 2 semanas, se calhar já nem chega a 2 semanas. Penso que é lá, e o Sérgio que me corrija, que faremos o próximo programa. Sim, o objetivo será esse. Autorizado. Exatamente. E, portanto, apelo a que todos os torrenses, mais uma vez, participem na feira e participem depois no debate que esperamos poder fazer na feira, onde podemos e devemos discutir o conceito de feira que temos há ano, e será este que queremos para o futuro ou não. E, portanto, eu penso que o grande momento deste mês, ao nível do Conselho, tirando aquilo que o Sérgio já referiu, é fundamentalmente a Feira de São Pedro. Que abre a 28 de junho. Que abre a 28 de junho, na véspera do dia do seu padroeiro, São Pedro. Era importante que, para além de lá irmos todos, a possamos discutir e vamos aproveitar, se calhar, o evento onde vamos realizar o nosso debate como esperamos, para também iniciar um debate sério, calmo, sereno, mas com alguma coisa de concreto em relação àquilo que o futuro da Feira de São Pedro pode e deve ser no nosso entendimento. Será esse então, e fica já também aqui no ar, nós vamos solicitar à organização da Feira de São Pedro, neste caso ao Promotores, para que possamos estar presentes no primeira segunda-feira do mês de junho, para em direto transmitirmos, julho, sim, para transmitirmos em direto este programa, o próximo 4 dedos de conversa. O teu momento da semana, António Estoureiro. Bom, estávamos a dizer há bocado que não havia informação sobre os eventos, não é? Agora fizemos um roteiro só à conta do Sérgio Galvão, foi um Sim, roteiro, para o próximo fim de semana temos aqui mas algumas esquecemos do sugestões. prémio Joaquim Agostinho, já me deram aqui indicação num comentário no Facebook e, portanto, não esquecer o grande prémio Joaquim Agostinho, que também é um ícone aqui do nosso Conselho e da nossa região, e é um prémio internacional, portanto, não esquecer também que é um evento de grande relevância. Claro. E depois ficaria então para a nota final. Ok, e agora temos aqui a nossa sobremesa. O Bruno Barbosa já se juntou a nós aqui esta noite. Eu vou pedir ao Bruno que aproxime só a sobremesa da Câmara, um pouco mais, para tentarmos, com a Joana, tentar mostrar um pouco daquilo que é esta fantástica sobremesa com que o Bruno nos presenteou esta noite, portanto, e depois vamos à explicação do que é a sobremesa. Já conseguimos ver, Bruno, é suficiente, já deixamos água na boca lá em casa. Antes de mais, e em nome dos 4, agradecer-te a forma como nos recebeste neste primeiro 4 dedos de conversa, que passaram a 5 contigo agora na nossa mesa. Vamos primeiro saber um pouco sobre esta sobremesa, que é fabricada totalmente aqui no Roots. Exatamente. Desde já agradecer à Torres Vedras Web, a ti, Sérgio, por ter escolhido os Roots para fazer parte da primeira edição e ser o ponto de partida para esse vosso projeto. Agradecer a todos os intervenientes. Acho que foi bom, espero que tenham gostado do jantar. A mesa já teve aqui um grande foco. Esta sobremesa é deliciosa, não é? Querem comentar a sobremesa antes para o Bruno ganhar fogo, para poder explicar como é que ela é feita? Não, não vou explicar como é que ela é feita, né? Porque isto tem uns pozinhos por limpim, isto é aqui um bocadinho um segredo da casa. Mas é basicamente um pastel de feijão feito por nós, criado pela nossa cozinheira, pela nossa chefe de cozinha, que é uma receita que ela já trabalha há algum tempo. Fomos trabalhando lá cá, já na presença dela. Fomos acrescentando algumas coisas que achávamos que faria sentido na sobremesa. Uma delas agora, que é esta telha de amêndoa, que faz sentido, que acaba por o pastel de feijão levar amêndoa e acaba por ficar aqui algo crocante, que era importante ter, até porque dá para brincar e dá para comer à mão, dá para um casal então dá para brincar com a sobremesa. E faz toda a diferença. Mas toda a diferença, acrescenta valor à sobremesa. Depois temos um doce de ovo, que também faz aqui, penso que possa fazer aqui um sentido, achamos nós.
Depois acrescentámos agora aqui um cítrico, porque adaptámos-lo ao verão. Acho que é o pastel de feijão para o verão. Nós fomos mexendo na receita com o tempo e achamos que agora no verão ela precisava de algo cítrico para limpar o palato. E acrescentámos aqui um godé, um pequeno godé de um fruto de limão, com mais uma brincadeirazinha, não tem álcool, em que a pessoa pode ir partilhando um bocadinho de pastel de feijão, um bocadinho de doce de ovo e um bocadinho para limpar o palato, para equilibrar, para não ser tão doce, que acaba de ser muito um doce conventual. Quem gosta de doce conventual, isto é a sobremesa conventual. Depois, o cítrico é bom para limpar o palato e para equilibrar e para se tornar mais... Vamos às vossas opiniões sobre a sobremesa, Sérgio. A minha opinião, 0 de a 10. facto, eu estou num processo de emagrecimento já há alguns meses esta parte. E nota-se. As coisas têm-me corrido bem, felizmente. Parabéns. Sobremesa. Dou-vos um conselho. Como eu. Primeiro, comam a sobremesa. Não provei. Só para portanto, para não correr o risco de estar a dar uma má informação porque não provei a outra parte, sigam o meu conselho, comam dois cada um, não dividam com a vossa mulher ou com o vosso marido, porque vai dar guerra quem é que não mais, e portanto quando cá vierem, peçam 2 de cada vez, para provarem primeiro o doce de pastel de feijão e para depois provarem com o complemento que o Bruno diz que é ótimo, que eu acredito, mas que não posso falar daquilo que não provei porque fiquei completamente maravilhado. E já sei que tenho que cá vir um destes dias que a minha mulher provar isto, porque ela, obviamente, como acredita em mim e temos gostos similares ao nível dos doces, vai querer cá vir, obviamente, provar e vai dar por bem emprego o seu tempo como quero provar. Esteveira, a tua opinião? O Esteveira não comeu porque está de dieta. Eu sou especialista em doces, como o meu volume Demonstra. E, portanto, eu não estou a dizer isto só para passar a garacha no Bruno, ele sabe muito bem que eu não sou disso, mas foi dos melhores doces que comi até agora. Está muito bem equilibrado, tem uma combinação muito bem feita, é espetacular. Vamos, antes de irmos às notas finais, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira. Prognósticos para a nossa seleção e para o Mundial e para este primeiro jogo frente à Espanha. E podemos começar com o Bruno, que está aí na ponta da mesa. O teu prognóstico para sexta-feira, às 7 da tarde, este Portugal-Espanha, início do Campeonato do Mundo de Futebol. Epá, o que eu sinto é que nós neste momento penso que temos uma equipa muito superior ou superior ao último europeu. Acho, comparativamente, se nós utilizarmos a garra que tivemos no último, chegar à Eu tenho meia costela espanhola, portanto vai ser difícil. 0-0. Bom, deixa que passem os dois, está bom. Quanto ao europeu em geral, eu penso... Europeu Mundial.
ser muito concentrados a defender, podemos criar problemas difíceis aos jogadores Bom, o prognóstico. O prognóstico é que nós ganhamos à Espanha 2-1. Está bastante tempo. Acho que ganharemos 2-1 à Espanha, sendo para mim o importante é ganhar. Bem, Claro. com ética e dignidade. E com qualidade não é ganhar a qualquer preço. Tenho a convicção que vamos ganhar à Espanha, tenho a convicção que vamos fazer um grande Mundial, assim os jogadores sejam humildes, pratiquem, sabem, se entreguem de alguma coisa, a esperança que desta vez não vai de empate. Podem ter um 11. Lutar pelo melhor resultado possível e que ele se traduza, se possível, numa vitória no Mundial. O mais importante é que façamos com dignidade, com entrega, porque se fizermos com entrega e com dignidade, os resultados acabarão por aparecer. Eu estou por isso que ganhamos 2-1. O Ronaldo não marca nenhum dos gols. Esta, Ou sim. É triste dizer que o Sporting é um dos principais vencedores da seleção e de facto neste momento, pelas notícias de hoje, parece que ficamos sem atletas Sporting, com 6 jogadores da seleção. Mas eu prevejo que o empate, o 1-1, podia estar a dizer a história que já estivemos a de facto, eu acho que a Espanha de facto é uma seleção favorita. Lógico que também quero que Portugal vença, mas o meu prognóstico vai por 1-1, porque a Espanha tem uma excelente seleção e está com uma dinâmica enorme, está a jogar muito bem. Portanto, nós empatarmos com a Espanha 1-1, estou convencido que iremos a bom Porto, ficaremos em primeiro ou em segundo classificado. O Bruno Fernandes e o Gonçalo Guedes vão os dois marcar. Marcaram agora. Ou o Bernardo não é Silva. desempregado. Ou o Bernardo Silva. Não é desempregado. Não, neste momento não sabe para que clube é que vai. Portanto, Sérgio, 1-1 para mim. Ok, vamos às notas finais e começamos com o Paulo Bento nas notas finais de hoje. Muito rápido. Terminar como iniciei, agradecer o convite para participar neste fórum de debate, sobretudo com amigos, mais do que companheiros de painel, são sobretudo amigos. Agradecer ao Bruno o ótimo jantar que nos ofereceu e dar uma nota que eu acho que é importante, pelo menos para mim é importante. Passámos muito tempo a falar, e ainda bem, de questões nacionais, de questões do nosso Conselho. Faltou aqui uma nota e eu quero aproveitar para dar essa. Quer dizer, eu na semana passada fui de férias. Quando é que foi? Fui para o Algarve. Há zonas do país que nós identificamos por regiões. E nós cada vez mais, e há investimentos que estão a ser feitos, nomeadamente em Santa Cruz, que tem muito um âmbito regional, nós temos, a par das rivalidades que sempre houve, cada vez mais batidas, mas que é importante que haja uma forma salutar, acho que temos que ter uma boa relação com os nossos vizinhos. E isso, ao nível da comunidade urbana, foi patente, e é aí que eu vou dar a nota final dos parabéns ao Caldas, por ter feito uma ótima campanha na Taça de Portugal, quiçá se não mereceria ter ido à final da Taça de Portugal e se não teria sido vencedor no lugar do Ave. O que é facto é que no jogo do Caldas, e esta é a parte que eu pretendo realçar, estavam os 12 presidentes da Comunidade Intermunicipal do Oeste solidários com um dos seus conselhos. Ao Caldas quero dar os meus parabéns pela caminhada que fizeram e quero dar os parabéns aos nossos vizinhos de Mafra. Ontem foram campeões nacionais do Campeonato Nacional de Futebol. Não pensem que é fácil ser vencedor do Campeonato Nacional de Futebol. É mais difícil do que ser campeão nacional com as devidas proporções. Ali sabemos que há 3 potenciais candidatos. Eu digo que o Porto Sport, ao nível do Campeonato Nacional Sénior, são dezenas os candidatos. O Mafra teve muito mérito. Os meus parabéns a eles.
na esperança, na convicção de que mais ano menos ano há de ser o nosso Torriense e que eu possa ir ver esse jogo com o meu amigo Esteveira com um resultado diferente daquele que fomos ver fora a última vez, que foi no E que ele não seja preso. Sacavonense, onde perdemos, mas onde a nossa claque deu um festival e foi saudada no final do jogo pela claque adversária, dentro dos princípios da ética, do desportivismo e do sã companheirismo. E é importante termos falado também do Torriense aqui nestes momentos de tertúlia. António Esteveira, as tuas notas finais para hoje. Gostei muito de reencontrar este trio, nosso quarteto, já não nos vimos há um tempo, não é? Desde a cidade. Deste sábado. Hoje é segunda, foi deste sábado. Espero que acho que temos um modelo razoável, agora é só afinar. Lançar o repto aos nossos ouvintes que mandem temas por e-mail, para que nós possamos também ir mais ao encontro daquilo que é a necessidade das pessoas e daquilo que são os anseios de quem nos ouve. Uma notinha final, uma vez que o nosso amigo Paulo Bento já falou aqui do Mafra e do Caldas, eu falaria do Torriense. A todos os amigos do Torriense, e mesmo aqueles que não são amigos do Torriense, mas que gostam do Torriense, que façam o favor de preencher um inquérito que circula... Já preenchi. Mas não é para ti, já preencheste. Há quem não tenha Para quem não preenchido. preencheu. Está a circular um inquérito na página de Facebook do Torriense sobre as possibilidades ou aquilo que as pessoas gostariam de ter do ponto de vista de merchandising. Eu sei que vai ser uma aposta de Torriense para a próxima época e façam o favor de preencher e de com isso dar uma ajuda ao nosso Torriense. Muito obrigado. E também aqui um grande abraço para o nosso amigo anfitrião, porque eu comi muito bem. Ainda E bem. ainda está em sobremesa. Ainda está a sobremesa. Estás-te a fazer a sobremesa do pastel de feijão. Sérgio, as tuas notas finais. Sérgio, muito rapidamente, obviamente agradecer a ti e à Torres Vedras Web pelo convite. Acho que foi uma experiência enriquecedora, esta tertúlia entre amigos, que nunca penso eu que nunca passará disso, falarmos sobre alguns temas de uma forma desinteressada. Agradecer ao Bruno, de facto, de nos ter recebido aqui e que tão bem recebeu. A omelete de espargos fiquei com esta na memória porque de facto estava maravilhosa e obviamente não podia deixar de o fazer, que é, nós estamos a querer falar, cada vez mais nos vamos aproximando do nosso concelho e falando de temas locais. Vamos num período de férias, obviamente que todos nós gostamos de passear uma semana, 2 semanas e ir para fora, mas acho que é importantíssimo para ajudar quem está aqui durante todo o ano de podermos, nas nossas férias, contribuir, ir jantar fora, perder um tempo, ir a Santa Cruz, que não é perda nenhuma, antes pelo contrário, é irmos passear e gastarmos um pouco localmente, porque de facto o nosso concelho é um concelho muito rico, temos praias maravilhosas, temos 20 km de costa, depois temos o contraste também dos montes e dos vales que temos por este concelho, fora um concelho enorme, muito diversificado, e de facto acho que também podemos fazer um bocadinho de turismo cá dentro, e às vezes damos muito valor àquilo que é de fora e valorizamos pouco aquilo que temos, e temos coisas muito boas no nosso concelho, e às vezes quando vamos à procura, se calhar o nosso segredo, o nosso momento mágico está aqui muito próximo, e às vezes andamos por fora à procura de algo que está muito próximo de nós. E daí, sendo este o primeiro programa, propunha um brinde ao nosso concelho, um brinde à vida, que para quem não bebe vinho, tem que pelo menos beber um bocadinho. Tem que beber um bocadinho, nem que seja molhar os lábios. E então um brinde a Torres Vedras e um Saúde brinde para todos e quantos nos chegam, torrienses, como é óbvio, não? para quantos assistiram também a esta estreia. Isto é discriminação, a Joana não está a ver nada. À Joana também. Com este brinde, resta-me agradecer ao Roots, também e ao Bruno Barbosa, ter-nos recebido neste primeiro 4 dedos de conversa. Foi um prazer estar aqui na tua companhia também nesta parte final e foi ótimo para mim reencontrar estes amigos à mesa para esta tertúlia, num programa que foi o primeiro e, como dizia no início, prometemos repetir todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, com a promessa de tentarmos que o próximo seja ao vivo e a cores, tal como hoje, mas na Feira de São Pedro, na primeira segunda-feira do mês de julho, será o segundo programa, e com a promessa, essa sim que já ficou no ar, do terceiro programa ser em Santa Cruz, única e exclusivamente sobre Santa Cruz, passado, presente e futuro, e para isso precisamos também da vossa colaboração. Basta que enviem um e-mail para 4dedosdeconversa@gmail.com. Um obrigado especial à Joana Timóteo, jornalista de Torres Vedras Web, que hoje esteve no apoio técnico da nossa transmissão.
Pedimos desculpa também por alguma falha que aconteceu certamente no som e na transmissão, mas são os riscos do direto. Tentamos fazer o melhor possível para que esta transmissão chegasse da melhor forma a todos vós. Para aqueles que comentaram e que ficaram sem resposta, ao longo da noite prometo que ainda vou dar uma voltinha pelos comentários e vocês também, e deixar algumas notas àquilo que nos foram deixando ao longo desta noite. Este espaço, acima de tudo, é vosso. Obrigado, boa noite. Façam o favor de ser felizes. Porta os focos. Bom, posso dizer que eu vim agora.